A TVI está a fazer um grande retrato do que aconteceu em Portugal ao longo de 25 anos de integração europeia. A propósito do estudo inédito do economista Augusto Mateus, a pedido da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estamos a olhar todos os dias para o que mudou ao longo deste quarto de século. E hoje olhamos para a classe média, uma das que mais mudou nestes 25 anos e que está agora, em larga medida, a pagar uma pesada fatura pela crise, de tal maneira que, depois do crescimento rápido dos anos 80 e 90, e na primeira década também do século XXI, a classe média portuguesa é agora a terceira menos importante da Europa. Olhemos para a população portuguesa. Temos os ricos, os pobres e no meio está a classe média. Funcionários públicos, empresários, professores, advogados, todos estão neste grupo. Para entrar contam critérios como os rendimentos, a escolaridade e a situação socioeconómica. A classe média representa 16% da população portuguesa, tem menos de 40 anos e é, como em todos os países, o principal motor da sociedade. As grandes mudanças começaram nos anos 80, com a adesão à CEE. O que evoluiu significativamente foi ao nível das qualificações e da educação, bem como a outros níveis, no plano científico, no plano académico, mas o peso relativo desses setores que evoluíram no conjunto das camadas da classe média não foi particularmente significativo. De acordo com o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 65% da classe média tem habilitações superiores. Isto explica também o crescimento das profissões intelectuais. Por outro lado, diminuíram para quase metade os quadros superiores e dirigentes. A classe média abandonou o comércio e a indústria que tantas riquezas ajudaram a gerar e transferiu-se para os serviços. Em 15 anos, o número aumentou quase 20%. O setor dos serviços cresceu de facto muito rapidamente e com ele arrastou estas camadas profissionais, mas mesmo este crescimento também foi bastante improvisado, dir-se-ia, não é? Porque não obedeceu um desígnio, uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o conjunto da economia do país. Nesta viagem de décadas, o caminho é agora percorrido também pelas mulheres. São já quase metade da classe média, estão acima da média europeia. No topo da lista, com a classe mais forte a nível da União, estão a Irlanda e os países do Benelux. Portugal é o terceiro país com menos peso. E uma das razões é porque nós começámos a construir o nosso Estado Social bem mais tarde do que os outros países. E outra razão é porque a nossa economia não é tão poderosa, não é tão forte, portanto não há tantos meios. E a terceira razão foi porque, com o entusiasmo da adesão à União Europeia, criou-se uma certa euforia a partir de meados dos anos 80, que se traduziam em aumento do consumo. A classe média portuguesa nunca foi destacada e o problema, dizem os analistas, é que o crescimento não obedeceu a algumas regras. O nosso Estado Social e a nossa economia não estavam ainda tão consolidados quanto isso, e é por isso também que eu penso que a nossa classe média e todos nós portugueses estamos a sofrer mais intensamente do que outros países com esta crise que estamos a passar. Também o poder de compra diminuiu. Em 1986 a classe média recebia 3 vezes mais que a referência nacional. Em 2009 apenas 2. Em 25 anos esta classe cresceu, mas não o suficiente. Ser a solução para os problemas do país é o grande desafio da nova classe média. O autor do estudo inédito é o professor Augusto Mateus, que está no Jornal das 8. Boa noite, professor Augusto Mateus. E a quem pedi para trazer 5 imagens que nos ajudem a tentar perceber melhor, aquilo que aconteceu no país ao longo destes 25 anos, em que recebemos rios de dinheiro. O que é que fizemos com ele? Enfim, não vamos ter tempo para abordar tudo isso, porque seriam outros 25 anos quase. Mas o que desperdiçámos também, vamos olhar para as famílias. As famílias portuguesas, e a classe média em particular, vive melhor hoje em dia? No modo geral, as famílias portuguesas vivem melhor. Nós temos uma certa tendência para que a nossa memória seja mais centrada no passado recente do que no passado menos recente. Aliás, a população portuguesa viu a plena integração na União Europeia como uma oportunidade para poder chegar onde não tinha chegado. A democracia era relativamente jovem e, portanto, todo o processo da integração europeia foi visto como algo que daria segurança à nossa democracia e que permitiria passarmos a viver melhor. Como é que é se viver melhor se vê, por exemplo, num dos gráficos, numa das imagens que temos aqui, que é esta, e que pode parecer confusa, mas não é. Não, facilmente explica isto de forma muito fácil. Tem duas ideias simples. As barras
são os aumentos do consumo em volume, e portanto vê-se que toda aquela fase inicial há ali um problema de recessão no princípio dos anos 90, que depois retoma, portanto vê-se basicamente até à transição para o século XXI, até 2000, há um aumento significativo do consumo das famílias, isso as pessoas sabem que assim aconteceu, e depois há, na fase mais recente, uma redução significativa dessas barras e algum andamento para baixo nos momentos Em 2009. de crise mais significativos. E depois temos a vermelho aquilo que foi a opção da própria utilização do rendimento das famílias, que foi dedicando uma maior parte do seu rendimento ao consumo, sacrificando a poupança. E, portanto, isso vê-se também que quando começa a cair a possibilidade de expandir o consumo com o rendimento, sacrifica-se poupança para manter um elevado. Ou seja, houve uma altura em que os portugueses achavam que eram ricos. Houve uma altura, eu penso que não tanto, houve uma altura Ali em 2000, 2001, pouco antes da entrada do euro, é o que diz este gráfico. Sim, mas também diz uma coisa que é fácil as pessoas entenderem, nós a meio dos anos 90 tivemos, por razões mundiais, uma descida histórica dos preços e das taxas de juro, e quando a taxa de juro cai muito, significa que o presente pode ficar mais fácil. Nós podemos usar juros baixos para investir ou para consumir. Infelizmente, na sociedade portuguesa, por razões que são perfeitamente compreensíveis, usou-se muito mais os juros baixos para consumir do que para investir. Isto é, cuidou-se muito mais do presente do que do futuro. Ora bem, o que significa que nós passamos a consumir mais... E a não cuidar das condições de sustentação desse consumo. Ora bem, pois, e a produzir, não sei se menos... A não conseguir acompanhar em termos de produção aquilo que consumíamos. E isso é o que temos no gráfico seguinte. numa outra imagem que ilustra essa diferença. Professor Augusto Mateus. Aqui o que vê é preto, aquilo é o consumo per capita. Em cima você tem 100, não é? Que é o nível europeu e portanto vê... Ou seja, no topo deste gráfico está o nível médio europeu. Nível médio europeu. 100. Nós estamos abaixo do nível médio. Mas convergimos, isto é, recuperamos, no consumo recuperamos quase 3/4 da diferença. É o que aquilo exprime. E, portanto, praticamente chegamos para além dos 90% em matéria de consumo. Ou seja, como consumidores somos iguais aos belgas, aos franceses, estamos aos alemães. muito da média. Não tanto. Sim, é verdade, um bocadinho menos. Mas estamos bem. Com as nossas diferenças, atenção que isto é para o conjunto da sociedade portuguesa, com as suas diferenças, não somos todos iguais. E a vermelho está o que conseguimos em termos de criação de riqueza. E, portanto, ao contrário de outras economias em que o preto anda por baixo do vermelho, na economia portuguesa o preto andou por cima do vermelho. E muito acima do vermelho. Muito acima. E, portanto, está aqui também uma coisa que é fácil de entender, que é, independentemente de todos desejarmos viver melhor, aquilo que é o caminho para vivermos melhor com solidez é podermos consumir em função do que fomos capazes de produzir. Do ponto Mas há aqui um problema dramático que este gráfico também revela, pergunto, que é esse comportamento existe desde sempre. Desde a adesão, e veja como se agudiza. Desde a adesão à Europa. E veja como Ou seja, desde que nos tornámos cidadãos europeus, Sim. que não produzimos o suficiente para aquilo que consumimos. Sim. Basicamente é isto. É. Portanto, há aqui um problema de valores. Há um problema de políticas públicas, há um problema de estratégias empresariais e há um problema de organização do nosso pensamento. O século XX não foi muito bom para Portugal. Muitos anos sem democracia, muitos e muitos milhares de portugueses condenados a não ter educação, condenados a não ter futuro, condenados a emigrar. A democracia trouxe muita esperança, mas não basta esperança. O mais difícil nos processos de democratização é dar vida a essa esperança, dar vida a essa nova liberdade, que, no entanto, tem que se conquistar com a nossa capacidade. Ou seja, mas olhando para estas análises agora, a esta distância, olhando pelo espelho retrovisor, para ver o que é que fizemos, estava, utilizando uma expressão que alguém já usou em circunstâncias muito diferentes, estava escrito nas estrelas, há muito tempo, que isto iria dar mau resultado. Ou andou toda a gente à espera do milagre de vai haver aqui um boom económico a algures, vamos descobrir poços de petróleo, vamos produzir muito mais. Há momentos nas sociedades onde quem exerce responsabilidades mais fortes tem responsabilidade de esclarecer determinadas matérias e de orientar o sentido geral da população para uma base mais construtiva. Isto é, o calcanhar daqueles da economia portuguesa sempre foi a produtividade. Sempre foi a capacidade de gerar riqueza. A riqueza não Mas está... isso não é porque os portugueses trabalham pouco. Não, é porque os portugueses não trabalham, não têm tanta educação como a maior parte das sociedades europeias,
apesar de termos melhorámos mais no acesso à educação do que na qualidade da educação que vamos oferecendo aos portugueses. Os outros também melhoraram, e, portanto, nós melhorámos, mas os outros melhoraram tanto que as nossas melhorias não foram de maneira nenhuma suficientes para recuperar o atraso. E, por outro lado, tem muito que ver com o que acontece no mundo. Um dos problemas destes 25 anos, que nós, neste trabalho que foi feito por muitas pessoas, eu sou só o coordenador, não é um trabalho só meu, convém dizer isso, e com muito orgulho coordenei, muitas pessoas trabalharam neste trabalho imenso. Uma das coisas que nós procuramos chamar a atenção é para que o mundo mudou muito, a Europa mudou muito. E, portanto, nós estamos a conhecer agora uma enorme fragmentação naquilo que nós chamamos cadeias de valor, cadeias de concepção, produção e distribuição. O mundo hoje é quase, nós produzimos... Os negócios mudaram, a economia mudou, a relação... Repare como era há muito tempo, nós dizíamos o Made in Portugal, o Made in Italy, o Made in France, agora é Made in World. E, portanto, verdadeiramente, todas as economias disputam certas atividades, não tanto setores, não tanto a indústria ou os serviços, disputam atividades. E há atividades que geram muito valor e há atividades que geram pouco valor. E em Portugal... E, portanto, nós temos um problema mais de produtividade, valor, do que de produtividade física. Isso é ilustrado pela evolução daquilo que o estudo chama a taxa de crescimento do PIB potencial, ou seja, a riqueza produzida pelo país. A capacidade potencial de produzir riqueza. O que é que podíamos ter produzido e o que é que não produzimos? O conceito é muito simples, qualquer pessoa entende. Hoje, em Portugal, nós não estamos a produzir tudo o que podíamos. E, portanto, cada economia vai investindo. Ao investir, nós aumentamos a nossa capacidade de produzir bens e serviços, de criar riqueza. Se não investimos, não conseguimos manter essa capacidade. Portanto, o que está ali é, basicamente, não era este... É este. É este. Então, eu não puseram o que eu tinha dito. O que temos então, no vermelho é o que é a curva de Portugal, que desce, em termos de PIB potencial, desde 1999. Sim. E, portanto, aqui eu tinha proposto fazer outro, que é mais explícito, mas não faz mal nenhum. A vermelho vê-se que esse produto potencial cresceu bastante no princípio dos 25 anos e depois foi baixando. Ao contrário da União Europeia, que também foi baixando, mas a um ritmo mais baixo. Isto é, a Europa no seu conjunto cria hoje menos riqueza, a Europa está mais envelhecida, como Portugal está mais envelhecido que a Europa, e a Europa e Portugal não têm passado bem com a globalização. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que esta focalização no consumo moderou muito o nosso investimento e a nossa capacidade de fazer futuro. E, portanto, nós hoje enfrentamos as dificuldades de termos uma crise económica porque somos menos competitivos e somos menos competitivos. E se olharmos para este quadro e se traçarmos ali uma mediana, ou seja, uma trajetória do que é que pode acontecer, o resultado dá qualquer coisa como aquilo. Era esse que eu tinha pedido para fazer. O vermelho dá-nos a tendência do que pode acontecer. Que é muito mais grave do ponto de vista de redução. Ou seja, o crescimento do produto potencial em Portugal não permite hoje em dia nem satisfazer as expectativas de progresso da população, nem combater o desemprego. Isso não é nada animador. Não. Mas não há nada como sabermos a dimensão dos problemas para os podermos resolver. Sem dúvida. Menos animador ainda, andarmos a esconder os problemas que temos, ou termos ilusões. Nós só enfrentamos as realidades quando as conhecemos e, portanto, é muito animador perceber que nós fizemos uma opção errada, presente em vez de futuro, ou se quiser, dito de outra maneira, achamos que podíamos investir quase tudo na coesão sem investir na competitividade. Chapa ganha, duas chapas gastas. Sim, e tal como a educação para uma pessoa individualmente é um grande elemento de liberdade, quanto mais educados, quanto mais competentes, mais livres somos. Ninguém nos dá a liberdade, somos nós que conquistamos com a nossa capacidade. Uma economia tem a liberdade de fazer opções quando se torna mais produtiva, quando cria mais riqueza, quando pode escolher melhor e, sobretudo, em Portugal nós nunca percebemos, penso eu com toda a força, que o sucesso de uma empresa, ou o sucesso de uma região, ou o sucesso de um país, está na utilização do sucesso, não está no sucesso. Uma empresa tem sucesso o que é que faz com ele? Quando utiliza bem os lucros que teve. Uma região desenvolve-se quando utiliza bem a margem de manobra que criou com a sua produtividade. Não é? Uma família progride quando usa a sua melhoria de rendimento para melhorar as condições de vida da família, para melhorar a capacidade de apostar nas coisas fundamentais. Os portugueses estão a perceber numa determinada área e de uma forma muito acelerada e brutal exatamente esse tipo de consequências, que é ao nível do chamado Estado Social, nomeadamente ao nível das pensões de reforma. Há um gráfico que é profundamente esclarecedor
que resulta da composição e da comparação de todos os números que o grupo de trabalho fez, que é este. A negro temos aquilo que, em média, a União Europeia gasta com o Estado Social e da sua riqueza, e a vermelho, sou portuguesa. Nós vimos de baixo e vamos convergir. Portanto, o que significa que, na prática, nós temos um problema. Que isto é aquilo que se gasta com o Estado Social. Sim, daquilo que produzimos. Mas portanto, como nós produzimos muito menos, nós estamos agora ali equilibrados, e este estudo termina em 2010. Mas não estamos a oferecer à população portuguesa o mesmo nível de bens e serviços públicos afetos ao Estado Social. Estamos apenas a expressar aqui um duplo problema, que é, por um lado, a construção do Estado Social foi muito mais faseada no resto da Europa, em Portugal foi muito mais construída depois da democratização, portanto é menos tempo, portanto é mais difícil fazer em menos tempo. E por outro lado, como temos um problema de produtividade e um problema de criação de riqueza, quando afetamos o mesmo que o resto da Europa, nós oferecemos um menor nível de proteção social. Portanto, mais uma vez aqui, nós pensamos mais nos resultados imediatos do que num processo continuado de, digamos, criação de condições para um Estado Social sustentável e progressivamente ao serviço das ambições e das necessidades da população portuguesa. Ou seja, nós só poderíamos ter um gráfico parecido com este se tivéssemos uma curva completamente diferente do PIB ou do nível... Do ponto de vista da fiscalidade. E como ao nível da fiscalidade nos recusamos a fazer as reformas para daqui a 20 anos. Estamos sempre a fazer reformas para ontem ou para amanhã e não para depois de amanhã. O que é que nos acontece? Temos uma carga fiscal muito elevada sobre uma parte mais pequena da população e temos uma base tributária muito estreita. Isto é, temos muita gente que ainda não paga os impostos que devia. Escapa à responsabilidade que devia ter do ponto de vista da tributação e depois vamos tendo, digamos, uma carga fiscal excessiva sobre certos segmentos da sociedade. Basicamente é uma ideia muito simples. Estado forte é o que é forte com base numa sociedade em empresas e famílias fortes, e não aquele que é forte à custa das empresas e das famílias do seu país. E, portanto, é isso que nos vai acontecendo. Esta ideia de que pode ser que dê, pode ser que consigamos, isto é, veja como, por exemplo, hoje, o nosso principal problema é o desemprego. Embora tenhamos que fazer face àquilo que é a austeridade, eu tenho dito, como tudo na vida, a austeridade inteligente e a austeridade não muito inteligente, e, portanto, a austeridade inteligente é absolutamente necessária para a Europa e para Portugal, países que se endividaram excessivamente. E, na sua opinião, essa receita tem sido inteligente em Portugal? Ou... Não suficientemente. Repare como não há medidas de acompanhamento para que as empresas e as famílias possam ser protagonistas na construção dessa austeridade. Como ela surge exterior, portanto, esse é um elemento que podia ser corrigido, não é tão complicado assim. Nós não podemos andar a opor o que tem que ser complementar. Em nenhum momento um país pode deixar de ter uma política que corrige desequilíbrios financeiros, mas cria condições de emprego e de crescimento. Não é escolher por um lado ou por outro, nós temos que os ligar os dois. Obviamente agora, nesta atrapalhação, tem que ser mais austeridade, mas tem que ter medidas de crescimento. Mas este estudo termina em 2010. 2011, antes da entrada da Troika, antes do pedido de ajuda, antes da entrada em cheio da austeridade. Portanto, olhando para estas curvas e com o conhecimento que tem, diria que a situação hoje, se prolongasse as linhas e se tal fosse possível, era a todos os níveis muito mais grave. É mais grave porquê? Porque, por um lado, aquilo que eu estava a dizer, os elementos de saturação, os elementos de não consolidação dos esforços feitos estão em cheio e, portanto, nós temos hoje um conjunto de coisas que conseguimos garantir e que já não conseguimos hoje. E, por outro lado, tivemos que fazer um conjunto de alterações do ponto de vista da dificílima situação que gerámos no setor público. Nós acumulamos na segunda metade, digamos, da primeira década do século XXI, um enorme déficit externo, um enorme déficit público. Sim, e, portanto, isso, por isso simplesmente, nós temos cá esta ajuda externa, porque por isso simplesmente ficamos sem condições de financiamento. Ou seja, mas nós ao longo destes 25 anos também tivemos muita ajuda externa. É, aliás, isso que analisa o estudo. Tivemos cerca de... O que utilizámos foi mal esse dinheiro ou de uma forma pouco eficiente esse dinheiro? Se quiser, deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando os portugueses ouvem falar das perspectivas financeiras de 7 a 7 anos para gerir este tipo de fundos estruturais, que também aqui pela primeira vez foram sistematizados, medidos, apresentados onde, como, o quê, e repare que o progresso foi tão grande que no princípio tudo isto está em papel.
e deu um trabalhão, só com a colaboração das pessoas que estão à frente destes serviços, que eu muito agradeço, é que foi possível fazer essa sistematização. Na fase mais recente temos tudo em folha de cálculo, tudo digital, vai por mail. Na fase inicial ainda é tudo em papel. Portanto, o progresso foi... Nós, em 86, não havia praticamente centros comerciais. Agora temos 3 milhões de metros quadrados de centros comerciais. Não é que isso seja um bom indicador de desenvolvimento ou único, mas espalha bem a evolução que aqui temos. Portanto, aquilo que nos aconteceu foi não equilibrar coesão e competitividade, capacidade de criar riqueza e utilizá-la bem do ponto de vista de solidariedade e redução das desigualdades, não corrigir a produtividade, não colaborar. Veja como em Portugal nós temos ainda hoje uma ideia de que o valor se cria empresa a empresa, pessoa a pessoa. O mundo vive hoje a criar riqueza colaborando ativamente, empresas entre si, empresas com universidades, com fornecedores de serviços, de equipamentos. Hoje o mundo é um mundo que cria valor de forma partilhada, não de forma isolada. E, portanto, aquilo que nos aconteceu foi que os desequilíbrios todos que fomos criando, entre consumo e investimento, preferência pelo consumo, entre presente e futuro, preferência pelo presente, entre consumir ou produzir, preferência pelo consumir. Portanto, nós fomos fornecendo praticamente a resposta errada a todas as questões. E se houvesse uma recomendação era sejamos cautelosos. A recomendação era sejamos corajosos e sejamos inteligentes e verdadeiros. A grande recomendação é o país precisa de confiança em si próprio e no seu futuro. E este estudo, se explica alguma coisa, é que é preferível prescindir dos fundos estruturais porque já nos desenvolvemos do que continuarmos mais 25 anos à espera de fundos estruturais. E que o desenvolvimento tem que ser muito mais obra da sociedade civil, das empresas, do que do Estado. E o papel do Estado é um papel de orientação, é um papel de criação de condições para que o que há de melhor na sociedade portuguesa venha ao de cima. Por isso eu usei a expressão, nesta conferência, de que temos muitas andorinhas para, criticar aqueles que estão sempre a ver o país no que tem de mal, mas também neguei a existência de primavera para chamar a atenção de que nós ainda não criámos as condições cumulativas para que o desenvolvimento económico e social que queremos e que satisfaz as nossas ambições possa surgir. E basicamente temos de nos concentrar naquilo que cria emprego. E o que cria emprego é investimento. E o investimento, desta vez, tem que ser investimento que não seja uma despesa, tem que ser investimento que seja uma despesa com retorno garantido, que é aquilo em que temos que concentrar os nossos esforços. Inteligente. Professor Augusto Mateus, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8. Nós vamos na TVI continuar a olhar detalhadamente para os diversos retratos da sociedade portuguesa que resultam deste longo, inédito e aprofundado estudo sobre os 25 anos de integração europeia.